E aí galera, beleza? Aqui é o Alan, que eu trouxe pra vocês aí mais uma recap de guerra, né? Tô aqui na minha CV11, na minha vila principal. E quero trazer pra vocês a recap dessa nossa última guerra. Essa última guerra foi uma guerra interessante pra caramba, na verdade as duas últimas, né? Nós subimos um BD um pouco diferente, nós subimos um CV11, um CV12, 5 CV11 e o resto tudo CV10, tá? Então eu quero gravar pra vocês a recap dessa guerra primeira, tá? Porque eu tenho duas recaps pra gravar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar ao contrário. Eu vou gravar essa daqui, que é a recap atual, e se der tempo, eu gravo a recap da nossa guerra anterior, tá? Porque a guerra anterior ela foi um pouco zoada. A gente atacou os layouts dos caras lá, eles estavam sem castelo, sem tropa no castelo, então essa daqui foi uma recap um pouco mais interessante. Esse clã ele tava com 8 vitórias seguidas, não só esse, mas como o clã anterior, eles estavam com 8 vitórias seguidas, então eu já pensei, pô, os caras são bons, né? Os caras são monstros, né? Mas não, os caras não deram uns ataques ruins pra caramba aqui, spamaram o dragão elétrico lá em todas as vilas e não conseguiram fazer nada, tá? Enquanto isso nós mitamos, tá? Então essa recap aqui vai ser basicamente um tutorial de como que você vai PTzar de Hogs, tá? Porque os caras colocaram os mesmos layouts em praticamente todas as vilas, ó. Perceba, ó, esse layout aqui é parecido com esse layout, que é idêntico ao layout da 4, quer ver? Ó, esse layout é parecido, então eles colocaram os layouts tudo igual, ó, e aí acabaram tomando o PT tudo igual também, tá? Então a gente deu a maioria dos PTs aqui de Hogs, acho que teve só um outro PT que foi de Walk Lalum, teve um outro PT que foi de Mineiros meu, mas enfim, vamos começar lá com os ataques aí. Vou trazer pra vocês a recap hoje completa, tá? Desde o CV12 até o CV9. Então, esse PT aqui foi um PT muito rápido. Vou mostrar pra vocês como é que vocês hitam esse tipo de base. Esse tipo de base aqui, ele é muito fraco para configurações contra corredor, tá? Ele pode ser bom contra drag elétrico, pode ser bom contra bruxas, apesar que esse CV12 fracote aqui não é bom contra nada, né? Mas enfim, vou mostrar pra vocês como é que você vai direcionar um ataque com Hogs, tá? Essa vila aqui, o que eu precisaria fazer é o seguinte: eu queria pegar os heróis na entrada, né? Pegar pelo menos a rainha e a águia, já que elas estão juntas. O rei eu não preciso me preocupar tanto, o rei tá aqui embaixo aqui, eu não preciso me preocupar tanto com ele. Mas se você vai fazer um ataque com Hogs, a primeira coisa que você tem que levar é a rainha, de cara. Tá? Porque a rainha ela dá um dano muito alto nos Hogs, então de cara você tem que levar a rainha. E aqui como que eu pretendia fazer minha entrada? Eu não queria fazer o walk. O walk não é tão interessante porque, por exemplo, essas defesas mais internas aqui, ó, a rainha não pega do lado de fora. Né? Aqui até, essa XB a rainha até pega, mas é meio complicado ela ficar rodando. E como eu tenho muito inferno modo single desse lado, só tenho uma multi aqui, até daria pra fazer um walk, tá? Até daria. Mas como a vila era um pouco mais fraca, eu achei que uma entrada com Golem seria mais eficaz, tá? Então a minha ideia era o quê? Jogar um Baby Dragon aqui nesse canhão, pra limpar, pra poder o Golem rodar pra esse canhão. Eu levei mais dois Baby Dragon, que era um pra essa torre arqueira, outro pra essa torre arqueira. Porque se eu quebro essas duas torres arqueiras, o drop de Hogs é perfeito nessas defesas aqui, ó. Eu faço duas fileiras de Hog aqui, ó, e eles vão vindo e caminhando pro centro do layout, entendeu? Agora, se eu não levo essas torres arqueiras, é capaz do Hog vir pra X-Besta, dependendo de como for. Eu tenho que dropar muito espalhado aqui os Hogs, tá? E os Hogs muito espalhados, eles não são tão bons assim, tá? Eles não levam tão rápido as defesas. Então eu levei quatro Baby Dragon pra isso. Um pra esse canhão, um pra essa torre arqueira, outro pra essa, e um outro eu deixei pra improvisar, se caso fosse necessário aqui nesse morteiro ou em outra defesa. Tá, então como que eu comecei o ataque? Joguei um golem aqui, outro golem aqui, 10 maguinhos pra funilar e o carro pra quebrar esse muro. E o carro eu joguei num posicionamento, deu certo, mas foi difícil calcular. Eu queria que o carro quebrasse esse muro da Inferno e o compartimento da Águia. Né? Então eu joguei o carro mais ou menos aqui na frente da fábrica de feitiço, entre a fábrica de feitiço e a fábrica de doenças aqui. Ó. Então foi um posicionamento um pouco complicado, né? Mas consegui acertar. Então vou mostrar pra vocês, ó. Baby Dragon, Golem, 3 maguinhos pra afunilar,
Acabou que eles morreram ali pra besta modo solo. Eu não vi que era besta solo, cara. Eu achei que era besta aérea, né? Mas enfim, o Baby Dragon me tô limpou. E ó, o carro, o posicionamento. Ó, eu consegui quebrar do jeito que eu queria, entendeu? É uma quebra um pouco complicada, porque o carro é meio louco, ele é meio bugado, né? Aí eu joguei uma fúria na rainha pra poder. Porque assim, esse tipo de ataque, você tem dois golem de gelo. Então você tem muita coisa tancando. E sua única fonte de dano é a rainha e o rei. Tá? Porque os magos eles geralmente morrem para inferno multi, né? Então eu jogo a fúria na rainha para aproveitar ao máximo os danos. E aqui, ó, aproveitei. Ó, tá vendo como o desgoverno drop aquela torqueira? Desgovernou bastante. Então aproveitei que o meio do layout estava sendo tancado, já comecei a dropar os rogues. Perceba que fica aqui para trás das construções. Eu tenho 4 magos. Então eu já vou jogando os magos para limpeza, tá? Para poder não dar feio time. Ó, tô curando. Os rogues vão chegar ali no centro do layout. O golem de gelo congela. Por isso que eu faço essa entrada com o golem de gelo, porque ele dá mais condições de você levar o centro do layout. E ele foi tranquilo. Eu usei o poder do guardião para manter os roguezinhos vivos ali. Naquela posição e ainda tinha muita cura, cara. Essa vila aqui foi ripada completamente, tá? Não tinha condições do cara segurar esse ataque aí, porque ele era um CV10 bem fraco. CV10 não, CV12, né? Bem fraco, então não tinha condições de segurar um Rogue 9, tá? Usei até uma poção ali só pra garantir. E agora eu vou mostrar pra vocês o PT no layout da número 2. Tudo de Rogue, cara. Tudo de Rogue. Percebam, esse layout aqui eu já tinha atacado com CV10, tá? A única diferença do CV10 é que não tinha águia. E qual que era a minha ideia aqui? Ó? Era bem simples. Como esse layout é muito espalhado, por que ele é vantajoso para rogues? Né? Explicar para vocês por quê. Porque o rogue, ó, suponha que você drope na X-Besta o rogue. Ele vem caminhando, uma defesa por vez vai irritando o grupo de rogues. E uma defesa por vez não consegue combater um grupo gigantesco de rogues, entendeu? Então, esse tipo de layout é vantajoso por causa disso, tanto para rogues quanto para mineiros, tá? Agora, para Lalum, ele é um pouco complicado porque se você não é um player iniciante, que ainda não tem uma skill de drop, os seus balões você tem que acelerar eles num posicionamento preciso, tá? Porque senão o seu drop pode desgovernar e se os seus balões não estiverem num grupo bem direcionado, você perde os balões. Então aqui você precisa de ter uma certa skill para dropar com Lalum, mas para dropar com Hogs é bem tranquilo, tá? Então a minha ideia aqui era bem simples. Perceba que aqui, ó, com esses dois acampamentos eu já tenho uma quebra de afunilamento bem fácil. Então aqui eu consigo jogar todas as tropas aqui para o centro de vila aqui com extrema tranquilidade, tá? Então eu usei a mesma formação, vou mostrar para vocês qual que é a formação. Cara, a formação é bem básica, ó, em todas as vilas. É 2 golem, 10 magos, sendo 6 magos para entrada, né? 3 e 3. E mais 4 magos para limpeza. E golem de gelo no carro. E o resto tudo de rogues, cara. Tudo de rogues. Então, essa é a formação, é bem básica, é bem simples. O que vai mandar é só você fazer uma boa entrada. Então, ó, como que funciona? Mesma coisa, 2 golem, 2 magozinhos atrás, para ir limpando, ó, para funilar. Perceba que eu não começo do centro, entendeu? Eu começo da lateral, aqui ó, das laterais, pra quê? Porque se eu quebrar o centro primeiro, as tropas rodam pra fora. Como eu tô quebrando das laterais primeiro, ó, o que que vai acontecer? As tropas vão todas encaminhando pro meio, tá vendo? Ó, tudo quebrado, o carro ali no meio, agora todo mundo entra com relativa tranquilidade, tá? Então, como eu falei pra vocês, ó, a rainha é a minha fonte de dano, eu jogo a fúria bem na pontinha, pra poder ter o aproveitamento máximo, entendeu? Eu não jogo a fúria no meio, em cima da rainha. Eu jogo ela na pontinha para a rainha poder ficar o máximo tempo possível na fúria, tá vendo? Olha quanta coisa ela levou na fúria. Aqui ficou um pouco estranho esse posicionamento da rainha, porque como eu joguei ela um pouquinho para cima do que nos ataques de CV10, ela desceu muito, cara. E eu fiquei segurando o poder dela no máximo, porque eu precisava levar o castelo. Aqui já não tinha mago. E aí, ó, o que eu fiz? Eu curei para tentar manter a rainha um pouco mais viva, os golems de gelo um pouco mais vivo ali. E aqui nesse meio aqui,
eu já percebi que ele ia pegar o castelo e já iniciei o drop de hogs, tá? Como é que eu dropo os hogs? Ó, na X-Besta e no canhão. Eu não dropo só no canhão, entendeu? Eu dropo na X-Besta e no canhão, separado. Sempre duas fileirinhas de hogs ali, ó. No máximo, funciona bem, porque eu não preciso cadenciar tanto. Né? Eu poderia ter guardado uns 3, 4 para esse canhão aqui, mas não preciso cadenciar tanto porque ele está bem direcionado. Então, os hogs estão muito bem direcionados. Então, agora é só ó, jogando o mago já para limpeza, tá vendo? E curando os hogs aí por todo o caminho que eles forem passando. Então, é um PT bem tranquilo, cara, de ser executado, bem sossegado. A única coisa que exige é só uma certa skill na entrada. O drop sendo um pouquinho rápido. Eu fui até swag de cura. Joguei a cura ali só pra dar uma zoada. Mas tá aí pra vocês um PTzinho top aí de hogs no CV11. Agora, essa layout da 3 era o único layout um pouquinho assim diferente, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um ataque de hogs também. Mas, é assim, cara, não tem o que fazer. É uma estratégia que funciona, entendeu? Se você olha o layout, você sabe que ele tem uma certa fraqueza, você tem que explorar aquela fraqueza. Se todos os layouts você vai petizar de ROG, cara, você tem que petizar todos de ROG. Não tem, o objetivo da guerra é dar PT, entendeu? Então não tem muito o que fazer. Aí o que eu fiz nesse layout aqui, ó? A águia tá um pouco exposta, né? Então eu levei 2 Baby Dragon, um para limpar essa torre do mago, outro para limpar essa outra torre do mago. Porque se eu limpar essas duas torres do mago, o meu golem ali desse canhão ele vem só para essas defesas aqui, ó. Então eu crio um afunilamento tranquilo, consigo quebrar o compartimento da águia com o carro, tá? Para a rainha poder entrar e limpo toda essa posição aqui, ó. Aí eu direciono o drop de hogs ou aqui por baixo ou aqui para essa outra entrada, né? Então depende muito de como que as tropas vão encaminhar. Então eu fico fazendo isso, fui observando o comportamento das tropas, ó. Ali eu não testei para ver se tinha bomba gigante. Foi um risco porque eu poderia perder o Baby Dragon, mas eu quis arriscar, cara. Eu não queria desperdiçar tropas levando um balão para testar, não. E acabei dando sorte, né? Então não tinha bomba gigante. Ó, que nem eu falei pra vocês, ó. O mago afunila do centro, da lateral pro centro. Então aqui, ó, a rainha não roda, tá vendo? Ó que tranquilidade da rainha. A rainha do cara ainda chamou minha rainha mais pra dentro. E agora aqui eu tô só esperando a rainha chamar o castelo pra eu iniciar o drop de hogs, tá? Por que eu tô esperando o castelo? Porque se eu dropo os hogs antes da rainha entrar em contato com o castelo, pode ser que o castelo vá para os hogs e deixe a rainha para trás. Aí a rainha morre antes de levar o castelo, entendeu? Então você tem que esperar a rainha mirar no castelo para depois iniciar o drop de hogs. Olha lá, novamente a fúria em cima da rainha para ela levar as construções no máximo na fúria possível. E agora começando o drop de hogs aqui por baixo. Ó. Aqui, cara, foi quase que deu uma zica, hein? Aqui eu tinha 3 bombas gigantes e mais a torre de bombas. Aí eu usei o poder do guardião bem rapidamente, ó. E acabei conseguindo salvar os hogs, cara. Mas foi uma... Quase que eu me dei mal ali, ó. Se não fosse um pouco rápido ali no poder do guardião, já era. Teria perdido todos os hogs. E aí, ó, já vou jogando os maguinhos pra ir limpando. Né? Vou curando por todo o caminho por onde os hogs vão passando, tá vendo? Ó, o hog vai passar pela torre do mago, então já adianta uma cura. Ó, aqui até demorei um pouco, mas ó, tá vendo? Eu vou curando o caminho dos hogs. Entendeu? Você vai antecipando a cura por onde ele vai passar. Aí eu curo na torre de bombas mais uma vez. E já era, cara. O PTzinho bem top, bem tranquilo. Bem sossegado. Essa formação é uma formação que tá funcionando para todos os CVs, tá? Tanto que eu sou prova disso aí. Eu tô dando PT direto aí em CV12, CV11 com essa formação. É uma formação muito top. A galera do clã gostou pra caramba. Muita gente repetiu esse ataque, cara. Os caras foram atacar, gostaram e repetiram essa formação, tá? Então, tá aí pra vocês o PTzinho. Ah, esses PTs aqui, esses 3 primeiros foi fresh, tá? Não teve scout. Foram todos de primeira. Agora, essa 4, se eu não me engano, era o único layoutzinho diferente. É isso mesmo, é um layoutzinho bem diferente. Então, o que eu imaginei pra essa vila aqui? Como ela tem esse posicionamento de muros aqui no meio, ó, esse espaço,
né, você cria um auto-afunilamento para a rainha, tá? Então aqui eu imaginei o que? Se eu colocar a rainha nesse compartimento, eu consigo limpar todas essas construções, consigo pegar a torre do mago, a águia, a defesa aérea, e aí vou limpando para limpo uma boa parte, e aí eu inicio o drop de hogs aqui, de balões aqui pela inferno, né? Inicio com balãozão aqui, ó. Por que com balãozão? Porque aqui não tem tanto dano nessa posição, né? Eu não tenho defesa aérea. Se eu tivesse defesa aérea não seria tão interessante, porque a defesa aérea ripa o balãozão rapidamente, né? Mas como eu não tenho defesa aérea, o balãozão sozinho dá conta de limpar toda essa posição, entendeu? E aí eu inicio o drop de balões aqui, ó, para essa defesa, que não tem posicionamento de inferno defendendo, inferno single, tá vendo? Não tem inferno single, então aqui o lava vai tancar pra caramba. E aí só levar uma curazinha pro final, porque no final você vai ter uma torre do mago e uma inferno. E essa inferno, cara, esse inferno frita, ela frita, ela é, pra você ter ideia, a inferno do CV10, ela dá, se eu não me engano, 35 de dano por segundo. Essa inferno dá 70, ela dá exatamente o dobro, tá? Então é como se tivesse duas infernos mirando nos seus balões. Então, essa inferno aqui você tem que tomar um certo cuidado, tá? Com os balões. Então eu resolvi levar uma cura aí pra poder lidar nesse posicionamento final. E era bem possível que tivesse bomba vermelha aqui, tá? Fiquei com um certo receio. Então, esse ataque foi até meio louco, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu comecei a atacar, a minha ideia era o seguinte, eu tava fazendo um Baby Dragon pra funilar essa lateral aqui, ó. Essa lateral de cima, né? Minha ideia era jogar um Baby Dragon pra limpar aqui, pra rainha descer. Aí eu ia usar um Bowler, eu ia usar balões pra quebrar o guardião e um Bowler pra funilar essa posição. Só que eu comecei a atacar, o Baby Dragon e o Bowler não tava pronto. Entendeu? Aí o que eu tive que fazer? Eu falei, meu, o Baby Dragon não tá pronto, agora eu vou ter que imitar no posicionamento dessa rainha. O que eu fiz? Eu joguei a rainha numa posição que eu calculei o quê? Que ela ia levar essas construções aqui paradas, ó, ia irritar essas duas construções, e como ela não ia levar o canhão nem o coletor, elas seriam as construções mais próximas, a rainha ia rodar para baixo. Eu deduzi isso e acabou que deu certo, tá? A rainha realmente rodou para baixo ali, ó, sem afunilamento, tá? Então, ó, tá vendo? O coletor ficou de pé, ela desceu. Aí, aqui aconteceu outra zica. Ó, eu levei 4 quebradores de muros, certo? Aí ele viu os 4 quebradores de muros, o guardião matou 2. E aí eu não consegui quebrar o muro, porque o muro tem que ser 3 quebradores, né? Aí o que eu fiz? Improvisei o rei. A minha ideia não era nem usar o rei nessa lateral aqui. Mas o uso dele foi bom, então eu improvisei, usei o poder dele rapidamente para limpar. Por quê? Porque se o rei limpa rapidamente aqui, ó, não tem construção nenhuma. E aí o que a rainha faz? Ela força o muro para entrar. Só que aí, ó, o inferno começou a defesa aérea começou a irritar as curadoras, né? Então, fiquei com receio ali nesse posicionamento de eu não conseguir passar, porque eu ainda não tinha levado o castelo, né? E aí eu precisava de levar o castelo nessa posição. Então, eu fui limpando, joguei a fúria. Eu vou adiantar mais uma fúria, porque eu vou entrar em contato com a rainha do cara. Ó, joguei mais uma fúria. Eu até joguei mal jogada essa fúria, foi muito mal jogada. Ó, poderia ter jogado ela um pouquinho mais pra cima, eu teria aproveitado mais, a rainha teria ficado mais na fúria, né? E aqui eu tô só esperando a rainha entrar em contato com o castelo, tá? Pelo mesmo motivo, se a rainha não entra em contato com o castelo, é perigoso o castelo sair em cima dos balões. Então agora que o castelo saiu, eu joguei mais uma fúria, porque eu tava só com 2 curadoras. E aqui eu já percebi que a rainha tava de boas ali, ó, que ela ia levar a águia, eu já comecei o drop, tá? Então eu dropei o balãozão. Aqui é o seguinte, eu dropei o balãozão, e por que eu dropei alguns balões atrás do balãozão? Porque o guardião, ele não acompanha o balãozão, entendeu? Então o que você faz para ele acompanhar? Você joga o balãozão, mais alguns balões, e aí o guardião acompanha. Aí aqui, ó, joguei o lava nessa posição, 3 balãozinhos. Ó, usei o poder do guardião ali para proteger do hit da águia. Mais um balão. Agora eu tenho 3 acelerações e uma cura. É um drop que você pode deixar ele viajar um pouco mais, né? Ele não... Esse drop aqui, como o lava tá tancando bem, você não precisa acelerar tanto. Tá? Então você só acelera nos posicionamentos mais específicos. Então, ó, cheguei ali no final, curei para conseguir passar naquele posicionamento. E agora o balãozão abriu e nem, não tem mais aceleração, mas
já acabou praticamente todas as defesas do cara, tá? A aérea ali tava bem perto, já foi ripada. E tá aí pra vocês mais um PTzinho bem tranquilo aí de Walk e Lalum, tá? Então essa foi uma das poucas vilas que a gente não PTzou de Hogs. Tá, agora eu vou trazer pra vocês o ataque na número 5. Se eu não me engano aqui foi um PT de mineiros. Isso mesmo, um PTzinho de mineiros, tá? Por quê? Porque era um CV bem podre. Era um CV11, mas basicamente isso aqui é um CV10, tá? Na verdade é um CV10 recente com águia. Então aqui eu achei que se eu fosse fazer um ataque de mineiros, eu ia conseguir levar, tá? Tanto que eu nem usei a Power Potion, eu pensei, pô, meu, eu não quero desperdiçar uma Power Potion pra fazer um ataque só. Entendeu? Ainda mais numa vila dessa fraca. Então eu quis atacar com o Mineiro 3 mesmo, porque essa minha CV11 é recente, né? Tanto que minha rainha tá 46 ainda, e não deu tempo ainda de upar o Mineiro. Então eu falei, meu, quer saber, eu vou levar Mineiro 3 mesmo. E aqui qual que foi a minha ideia? Essa XB vai ficar irritando, só que eu não queria que a rainha limpasse todo isso aqui pra poder vir pra esquerda, porque senão poderia dar fail time, tá? Então eu levei 4 balãozinhos, que eu jogo 2 no guardião, um na torre do mago e um na X-Besta que tá modo terrestre, tá? E aí aqui a rainha vem limpando toda essa lateral aqui com tranquilidade, joga um Baby Dragon para limpar essas construções para poder manter a rainha colada nesse muro. E com a rainha colada nesse muro, né, a minha ideia era jogar o carro para ir quebrando toda essa posição, para o carro abrir o caminho até a águia, né, dando acesso para a rainha pegar a águia. E aí eu inicio o drop dos mineiros por alguma das laterais, tá? Aí vai depender na hora eu analisar. Então foi isso que eu fiz, ó. Joguei os balãozinhos, tranquilidade, limpando a rainha tá vindo ali, ó. Limpando também ó, as construções, aí o que eu tava só esperando. O walk foi bem de boas. Aqui já estava totalmente direcionado, tá? Aqui não tem condições da rainha rodar para esse acampamento, porque esse acampamento e esse armazém estão mais perto. Aqui tive até uma sorte, porque o balão chamou o castelo, né? E a rainha já vai levar o castelo no ok. Nem preciso de fúria nesse tipo de situação. Pode ver que agora eu jogo o carro. Por quê? Porque com o carro eu vou abrindo o caminho ali para a rainha até a águia. E tem 2 golems de gelo já para ir tancando um pouco mais, tá? Pro rei, pra rainha ali, ó, agora eu já vou iniciar o drop de mineiros. Então aqui a rainha já limpou uma lateral, que eu precisava que ela limpasse essa lateral, por quê? Porque agora eu tenho um posicionamento perfeito para mineiros, ó. Tá vendo? Eu não tenho uma lateral muito grande para ele percorrer. Então aqui, com uma cura, eu consigo cobrir basicamente quase todos os mineiros. Então o objetivo desse walk, limpando toda essa lateral aqui, era justamente direcionar bem os mineiros, tá? Porque o mineiro é uma tropa que não funciona sozinho. Tanto que se você for dropar mineiros, perceba que eles ficam todos juntos. Porque o mineiro junto, ele limpa rápido as construções, entendeu? E limpando rápido, ele não toma tanto dano. Agora, se você colocar 1, 2 mineiros, bicho, cara, primeiro ele demora uma eternidade para levar uma construção, para levar uma defesa, entendeu? Então aí eu só fui administrando as curas nos pontos mais críticos. Esse começo aqui eu joguei 3 curas, uma em cima da outra praticamente, mas eram pontos bem críticos. Que tinha o inferno, que tinha bomba, caveirinha terrestre, então eu tive que dar uma explorada um pouco mais nas curas ali no comecinho. Agora aqui eu não tenho mais cura, mas eu tenho a rainha viva, o rei vivo, as curadoras vivas ali ó, direcionando, então aqui foi um PT aí com relativa tranquilidade, tá? Ó, percebo que os heróis ficaram vivos no final. Sobrou até uma quantidade interessante de mineiros. E é bem simples, cara. O ataque é bem simples mesmo. Só o Walk limpando uma lateral e os mineiros limpando o restante da vila, tá? Então é isso aí. Agora 6, acho que já começa os layouts doença. Vamos ver. Isso mesmo. Esse layout aqui, cara, esse layout aqui estava repetido. Perceba que ele é primeiro que ele é o mesmo layout da 1 e da 3. Tá? É o mesmo layout. A única diferença é que da 1 tinha a águia aqui, né? Em um desses compartimentos. Então, o que nós fizemos? Mesma fita. Colocar os heróis aqui nesse compartimento da rainha, para poder levar a rainha e castelo, né? Pode ver que o castelo é acessível ali daquele compartimento.
e drop de hogs. Tá? Então, ó, percebam, mesma coisa, ó. Aqui, essa lateral aqui é boa para você entrar com golem, porque elas têm bastante defesa. Então, como vai ser uma entrada que tanca muito, porque é 2 golem, mais carro, mais rei, mais 2 golem de gelo, então aqui tem um valor bom. Entendeu? Tem muitas defesas aqui, ó. Se eu entro por essa outra lateral, eu não tenho um uso muito interessante pro golem, sem contar que a Inferno vai fritar os magos. Agora aqui eu não tenho o posicionamento da Inferno agindo. Então eu tenho um aproveitamento melhor dos golems e dos magos. Entendeu por que eu uso essa lateral? Essa outra lateral, mesma coisa, ó. Não tem um aproveitamento tão grande porque as X-bestas aqui o mago não pega. Entendeu? E aqui eu tenho Inferno modo single para poder atrapalhar os golems. Então essa lateral aqui é a lateral bem perfeita para poder fazer a minha entrada com os golems. Então, ó, mesma coisa, 2 golems, 3 magos em cada lado, ó. Lembrando sempre, afunilando de fora para dentro, ó. Tá vendo? Para poder manter as tropas rodando, ó. Perceba que o rei e a rainha eu coloquei no mesmo posicionamento dos outros ataques, ó. Mesma coisa. Joga a fúria na ponta da rainha, tô só esperando a rainha entrar um pouco mais para jogar a fúria. Agora eu joguei, tive um certo aproveitamento, o carro abriu 2 compartimentos ali do jeito que eu queria. Ó, e agora é só esperar a rainha vir fazendo a limpeza, tá? Tinha um golem de gelo, golem de gelo não, tinha drag elétrico, né, do castelo, mas eu também não me incomodo muito com drag elétrico. Aí eu joguei o rei e já iniciei o drop de hogs, tá? Perceba que você não espera a sua entrada morrer, entendeu? Por que você não espera? Porque aqui, ó, percebam que tem muitas defesas miradas na entrada e sua entrada está sobrecarregando a vila. Entendeu? Quando sua entrada terminar de destruir essa posição, vai todo mundo para cá, ó, os rogues juntos com a sua entrada, então você tanca para os rogues. Tanto que pode ver que os rogues quase que não tomaram dano. Joguei os rogues, percebam que já dropa o rogue e já dropa os maguinhos para limpeza, ó, tá vendo? O maguinho limpando. Ó, os rogues vêm vindo, eu vou curando os caminhos dos rogues, ó. Que nem eu falo pra vocês, tenho 4 curas, né? Então 4 curas dá pra cobrir basicamente todo o perímetro aí da vila. Tá, então curei ali novamente. E até essa cura aqui no inferno foi até meio que desnecessária, eu poderia ter curado na posição das X-bestas, né? Porque vai que tem bomba dupla, entendeu? Então a cura não foi muito bem jogada, mas o drop foi tranquilo, ó. Já os magozinhos mitando ali. E PTzinho aí pra vocês de rogues novamente, tá? Então é isso aí, vamos trazer o próximo PT. O próximo PT foi na 7 do Maurício. Ah, esse aqui foi um PT de bruxa. Deixa eu ver. Ah, não. Esse aqui foi de roguezinho. É que o Maurício deu um PT de bruxa. E um PTzinho top, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, aqui, ó, o Maurício teve uma certa ideia, né, pra esse layout. Quando eu vi, ele já até tinha atacado já, eu nem tinha visto ainda, eu não ajudei ele pensou totalmente sozinho o ataque, né? E ele pensou muito bem, cara, porque, por exemplo, esse layout, o Anderson tava comentando comigo que caía pra Dragicone, né? E realmente dava pra cair pra Dragicone, porque se você pensar, ó, tem 2 dispersores junto aqui, ó. Se você faz um Dragicone aqui, você consegue pegar os 2 dispersor, rainha e castelo, tá? Você tem que dropar com 2 clones. E aí, se você faz isso, o drop por aqui é bem de boas. Só que também esse layout cai fácil para rogues. Porque se você reparar, esse compartimento aqui, ó, se você levar esse compartimento, você cria um direcionamento perfeito pelos rogues para essa posição, entendeu? E o Maurício fez isso, ele fez uma entrada bem tranquila. Aproveitou que o muro aqui era aberto, né? Apesar que não importaria o muro aberto, porque ele fez uma entrada com o carro. Perceba como que ele fez a entrada dele, né? Jogou 2 golem para tancar bem o carro. Ó, e os maguinhos, ó, lembrando, ó, tá vendo? Sempre da lateral pro centro, ó. O fato dele limpar rapidamente a lateral, ele consegue jogar os heróis para dentro da vila mesmo entrando de quina, entendeu? Então tá aí, teve uma boa noção de direcionamento, eu gostei bastante. O carro vai quebrar o muro e os golems vão entrar pra tancar. Meu, aqui ó, 2 golems junto mais o carro, aqui tá tancando pra caramba. Essa entrada vai acabar com a vila do cara.
Ó, o carro vai abrir mais um compartimento ainda. Aqui ele só demorou um pouquinho na fúria, tá? Aqui nesse momento aqui, ó, como a fonte de dano dele é a rainha, os magos e o rei, ele já poderia ter jogado a fúria. Só que ele guardou a fúria para poder jogar no carro, porque no carro, em vez de ele levar golem de gelo, ele levou Valks. Tá, então por isso que ele... Agora entendi porque que ele segurou a cura. Ó, mas perceba que a entrada dele acabou com a vila, cara. Acabou, ó. Arregaçou a vila do cara. Entendeu? Ripou. Entrada monstra, cara. Entrada monstra. Então, gostei bastante dessa entrada. Agora o dropzinho de Hogs está totalmente direcionado. Tá vendo? Os Hogs caminhando tudo juntinho. Ó, ele vai curar ali na Torre do Mago, provavelmente. Eu não lembro de jogo as curas. Olha, ele demorou, hein? Aquele demorou nessa Torre do Mago, hein? O que ele poderia jogar? Como aqui não saiu bomba gigante, ele poderia ter jogado esse gelo que ele tá na mão. Porque aqui, além da Torre do Mago, você tem 500 caveirinhas em cima dos Hogs, entendeu? Ele vai perder todos aqueles Hogs. Quase todos, ó. Perdeu bastante Hogs aí naquele posicionamento. Então ele congelou a Inferno Single para manter a rainha viva. Não foi um mau uso do gelo, foi um uso bom, inclusive, já que ele não usou naquele posicionamento do Hogs. Usar ali para salvar a rainha é uma boa opção. E no finalzinho, os Hogzinhos ali, ó, já percebeu que ele vai jogar nos magos também, tá vendo? A galera aqui, ó, já tá ficando pro nesse tipo de ataque, ó. E conseguiu PTzar com extrema tranquilidade, cara. PTzinho de boas, então parabéns aí pro Maurício que deu um PTzinho animal na guerra. Aqui foi um PT do Anderson, um PTzinho top também, cara. Mas ó, mesma coisa, ó. É um layout diferente. Só que aqui, cara, essa estratégia tá muito top, muito forte. Perceba que o cara tem 2 Inferno no modo single, 2 Inferno no modo single não vai segurar um drop de Hogs. Essa vila, diferente das outras, ela tá um pouco mais compacta, né? Então essa é um tipo de vila que você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque se você jogar uma cura na posição equivocada, você tem muito dano de uma vez em cima dos Hogs, tá? Então você pode acabar tendo um certo prejuízo, você pode perder bastante Hogs, mas aqui o Anderson fez um bom drop, uma boa entrada, né? Qual que é a ideia? A mesma coisa, cara, você usa 2 Golem para poder afunilar de ponta a ponta. Ó, perceba que essa lateral é uma lateral boa, porque o centro de vila está nessa posição. Então ele vai entrar com o carro por aqui, ó, quebrando nesses compartimentos. O carro já vai dar acesso aos 2 heróis mais o castelo do cara. Então é um posicionamento excelente para fazer a entrada, entendeu? Então ele jogou o Golem. Ó, perceba que ele vai limpando da lateral pro centro. Tá vendo? Mesma coisa, ó. O Golem aqui nessa posição. Perceba que ele não limpa o centro do layout ainda. Daqui a... Por quê? Para poder fazer com que as tropas venham e rodem para todo mundo pra entrando, tá vendo? Olha que maravilha. Aqui ele demorou, a rainha já jogou. Aqui ele vai jogar o veneno e vamos ver se ele jogou a cura rapidamente. Jogou a cura, tá vendo? A fúria. Porque ó, a rainha que é a fonte de dano, então você usa a fúria na rainha. A rainha 40, a rainha full faz aquele arregaço, né? Na vila. E aqui ele optou por levar os goles de gelo. Aqui ele já poderia ter começado o drop de Hogs, tá? Ele demorou um pouquinho. Por quê? Porque o meio do layout está sendo tancado, ó. Então você não... Ó como o meio do layout fica bem tancado, tá vendo? Então ele iniciou bem ali o drop de Hogs. Provavelmente vai curar por causa da bomba da torre de bombas. Guardou... Isso aqui, o Anderson fez um drop muito top, cara, nesse layout. Perceba que ele guardou 12 Hogs pra quê? Pra jogar nessa posição, pra poder os Hogs não se espalharem muito, entendeu? Então, ó, dropou mais uns Hogzinhos ali em cima, ó. Guardou 6 pra dropar nesse outro canhão. Ó que drop top, cara. Esse drop de Hogs foi monstro, cara. Eu gostei bastante desse drop. Então, parabéns aí pro Anderson que deu um PTzão monstro. Já jogou os maguinhos pra ir limpando. E ainda tem mais uma cura aqui pra esse posicionamento final. Tá, congelou muito bem ali aquela posição. E curou. Agora aqui já era, ripou, tá? Então foi uma entrada bem executada. Cara, a sua entrada é basicamente 50% do ataque, entendeu? Se você faz uma entrada monstra, o drop fica muito easy de fazer, entendeu? Fica muito fácil. Agora, se você tiver que fazer um drop pra salvar a cagada que você fez na entrada, velho, esquece. Dificilmente você vai conseguir salvar a cagada que você fez. Só se você for um player
muito top, com bastante conhecimento do jogo, tá? E aqui, ó, esse PT, apesar de estar mostrando um ataque... Ah, não foi esse não. Teve um ataque ali que eu queria mostrar pro Warling. O Warling, ele fez um wall que eu queria mostrar pra vocês. Agora, esse ataque aqui foi um ataque que eu mitei, tá? Porque é o seguinte, essa vila, né, que era a Vila do Matheus, eu tava sem rei. Né, eu levei ela pra guerra, o rei tava upando e eu não tinha gemas. Porque eu gastei as gemas tudo na rainha, pra poder deixar a rainha 40 logo, entendeu? Então eu não tinha gemas, não tinha livro, não tinha nada. Eu falei, meu, não vai ter jeito, eu vou ter que ir pra guerra e vou ter que mitar sem rei. E eu mitei, porque eu dei 2 PTs sem rei nessa guerra, entendeu? Então foi monstro. Nessa vila aqui, ó, o que eu pensei em fazer? Percebeu que ela é um pouco aberta aqui no meio, né? E ela é compartimentada. Se você for reparar, ó, ela tem um compartimento principal, outro compartimento principal, e aí aqui atrás tem mais 2 compartimentos aqui unidos, né? Então, se eu levar um desses compartimentos aqui, ó, ou esse, eu crio um direcionamento top para qualquer tipo de drop, ou para balão, ou para hogs. Só que nesse caso, como eu estava sem rei, eu não quis fazer um hit de hogs. Porque lembra que eu falei pra vocês que quando eu faço um hit de Hogs com Golem, a minha fonte de dano é o rei e a rainha? Então, sem o rei faz muita diferença, tá? Então, o que eu preferi fazer? Um ataque que o rei não é tão relevante. E esse ataque é justamente uma entrada com um dragão elétrico e clone. Entendeu? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o carro, porque o carro, além de ele quebrando todo esse posicionamento aqui, ele já vai tancando pra rainha. Por que eu não uso o balãozão? Porque o balãozão aqui, ó, ele é alvo da defesa aérea e pode ser que ele abra muito cedo, tá? Porque sendo alvo da defesa aérea, a defesa aérea arregaça. Agora, o carro não, o carro vai ser alvo só da torre arqueira. Olha a diferença de dano da defesa aérea para uma torre arqueira. Então é certeza que se eu entrar com o carro, eu consigo jogar o carro até aqui nesse meio aqui, ó. Que era o que eu queria, porque eu queria levar o dispersor, queria levar X-Besta, queria levar todo esse posicionamento. Entendeu? Então eu joguei o carro por isso. E eu não levo o dirigível, porque o dirigível vai ter basicamente a mesma função do carro, tá? Só que ele vai no mesmo posicionamento, só que ele não destrói as coisas. Só vai destruir quando abrir o dirigível. Então eu prefiro o carro, porque o carro vai quebrando o muro, vai tancando pra rainha, leva algumas defesas e depois quando abre, já a gente já termina de fazer a limpeza. Então aqui levei um drag e eu levei um clone só porque, se você reparar, depois que o carro abrir aqui, ó, não tem tantas defesas do lado uma da outra. Então não tem um valor grande aqui para 2 clones. Agora, se eu tivesse iniciado o carro por aqui por cima, exemplo, para esse posicionamento, para abrir na X-Besta, como tem muita defesa aqui para frente, talvez 2 clones ficaria mais interessante. Mas aqui não, aqui eu ia levar uma boa parte das defesas antes mesmo do carro abrir. Então um clone só já era suficiente. Isso me economizando esses feitiços, eu tenho mais feitiço pro drop, então eu posso usar um drop um pouco mais forte, um pouco mais rápido, entendeu? Então, ó, vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz. Eu tinha o rei, mas tinha o carro pra ir tancando pra rainha. Então eu joguei a rainha nesse posicionamento. Aqui a minha ideia é que ela rodasse pra poder pegar a rainha do lado de fora, tá? A ideia não era nem ela entrar no compartimento. Se ela entrasse também não haveria problemas. Aqui eu não estava muito preocupado com o direcionamento da rainha, eu estava preocupado mais com o carro, tá? Então eu já deixei o clone dropado, ó, percebeu que a rainha vai entrar. E olha o arregaço que essa entrada vai fazer. Aqui, ó, eu fico olhando os caras hitando de drag elétrico nos outros clãs, nas recaps que eu vejo. Cara, não tem por que você esperar o drag elétrico ripar, entendeu? Aqui eu já iniciei o drop, por quê? Porque aqui ninguém vai limpar essa X-Besta. O que está acontecendo nessa lateral aqui, ó, não impacta nessa, entendeu? E como eu levei o dispersor, o drop obrigatoriamente tem que ser feito por aqui, porque eu já nego esse dispersor não age nessa posição, então não tem por que eu esperar. Eu já posso iniciar o drop, tá vendo? Então eu já iniciei o drop, o dragão elétrico ali tá mitando, ó, os balãozinhos ali já estão arregaçando a base, tá vendo? Um drop um pouco cadenciado, para ver que eu segurei um lava. Por quê? Porque eu dropo aqui nesse posicionamento e já acelero. Quando os balões estão chegando aqui,
Aí eu dropo os outros balões nessas outras defesas restantes. Por quê? Se eu dropar os balões aqui em cima, enquanto esses outros balões estão aqui embaixo, os balões ficam muito separados, sendo alvos de várias defesas. Entendeu? Então você não tem. Você acaba perdendo balões muito rápido. Agora, se eu espero eles chegarem, ó, as defesas já estão distraídas com esses balões. Entendeu? Então eu não. Eu tenho um certo aproveitamento, ó. Eu sobrecarrego as defesas, tá vendo? Ó, então eu corei ali na Torre Inferno. Enquanto eu corei, eu não precisei acelerar. Depois que a Fúria expirou, já acelerei um pouco mais. E aí, ó, o fato de eu ter iniciado o drop rápido, ó, o que, que vai acontecer, ó. Ó o drag elétrico, ó. Tá vivão, entendeu? Ajudando a dar uma ripada na base. Então tá aí, ó. É por isso que você inicia o drop cedo, entendeu? Agora que eu acelerei no posicionamento ali crítico, né? Que tinha uma Torre do Mago, Torre Inferno. Ó, aqui até que vai ficar um pouco estranho esse finalzinho, né? Porque a torre, a Inferno ficou viva, ficou em pé, né? E vai ripar todos os balões, mas só que o Drag Elétrico Mito vai vir aqui e vai ripar Inferno, tá? Então, o fato de eu ter deixado esse Inferno, esse Drag Elétrico vivo, foi o que me fez dar PT, entendeu? Se eu tivesse esperado todo mundo morrer para dropar, já era. Talvez eu não teria dado PT nessa vida, entendeu? Então, aí que tá a diferença de um player pro para um player razoável, tá? Você sabe o momento certo de fazer as coisas. Então aqui tem o PTzão do Maurício, esse daqui se eu não me engano foi o PT de bruxas. Exatamente, esse aqui foi o PT de bruxas. Mas antes de mostrar o PT do Maurício, cara, essa vila foi ripada 3 vezes praticamente, né? O Arlen fez um bom ataque nessa vila, só que ele fez um walk, só que a rainha rodou. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê? Ó, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A ideia dele foi até boa, tá? Ele teve a ideia de fazer um walk aqui, só que ele tinha comentado comigo o seguinte, ó, que ele tinha a ideia de fazer um walk por esse posicionamento, né? Com a rainha entrando. Ele ia limpar essa parte aqui com o rei e magos, né? Então ele ia levar o rei mais 3 maguinhos para limpar essa posição. E ia jogar um drag elétrico nessa posição. Só que quando ele comentou drag elétrico nessa posição, eu pensei comigo que ele ia levar o balãozão, pro balãozão vir, irritar essas defesas, com o drag elétrico dentro, né? Eu falei, ah, beleza, vai limpar bem esse posicionamento. O drag elétrico vai ter uma boa função, né? Só que não, ele não levou o balãozão. E ele até esqueceu de dropar o drag elétrico nessa posição, né? Então o balãozão fez falta, porque o balãozão ele tem 5.000 de life. Então ele é um puta de um tanker aéreo, entendeu? Então ele tem que levar o balãozão, cara, mesmo nesse tipo de drop. Então, é... ele iniciou o drop, ó. Como que ele iniciou? Aqui ele cometeu um pequeno equívoco, porque, por exemplo, ó, tá vendo esse Baby Dragon? Olha o que vai acontecer. Ele jogou o Baby Dragon e demorou muito para jogar a Queen, tá? O fato dele ter demorado muito para jogar a Queen e não ter limpado esse coletor, na verdade o Baby Dragon não deveria ter sido jogado nesse lado, né? Deveria ter sido jogado desse lado. O que vai acontecer é que o Baby Dragon vai levar a Torre do Mago. E aí agora não tem mais nada para atrair a Queen para dentro do layout. Ó, percebam, o Baby Dragon levou a Torre do Mago, a Queen vai irritar a Torre de Bombas e o que vai acontecer? O canhão vai virar a defesa mais próxima. Entendeu? Então foi por isso que a Queen dele rodou. E aí, como a quebra de muro tinha sido feita bem na outra quininha, aqui não tem mais chance da rainha voltar para o posicionamento que ele queria. Entendeu? Então infelizmente teve esse acidente aí com a rainha acabou rodando, e aí ele fez o restante do ataque, jogou uma fúria ali para poder, e congelou para poder manter as curadoras vivas, né? A entrada dele foi até boa, ele improvisou bem, né? Aqui, ó, esperou pegar o castelo, segurou bem o poder da rainha. Ele fez um walk até interessante, né? Só que, infelizmente, ali, ó, o fato dela ter rodado, né, ele não ter pego a Queen do cara, vai complicar. Ó, perceba, jogou. Aqui, ó, se eu não me engano, até dava pra ele fechar, entendeu? Vamos ver o que aconteceu aqui, ó, eu não lembro. Ó, curou bem ali naquela posição. Os logzinhos. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Infelizmente foi isso mesmo, ó.
Infelizmente foi isso, a rainha do cara ficou viva. Se a rainha do cara morre, cara, era PT, hein? Aqui, ó, se a rainha do cara morre, provavelmente era PT, tá? Porque o que acontece é que com a rainha viva, ela não vai deixar os Rogues finalizar a base. É isso mesmo, ó. Perceba que o drop dele, ó, ainda tem uma cura. Exatamente, ó, isso mesmo, ó. Entendeu? O fato da rainha dele ter rodado deu hip só por conta disso, porque ele não conseguiu levar a rainha do cara. Ó, aí ela não deixou os Rogues finalizar, tá vendo? Se não fosse isso, era PT, entendeu? Só que aí, o que que eu fiz? Eu fui lá e repeti o ataque, ó. Vou mostrar pra vocês com a Vila do Matheus. Já tava tudo fechado. Aquela lá é a 10, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é a 10. Aí o que que eu fiz? Eu repeti o ataque, entendeu? Só que aí eu percebi algumas coisas. Então tá aqui essa dica aí pra você, Arlen. O Arlen. Aqui, ó, quando você tem esse posicionamento com um monte de construção pra funilar, em vez de usar o Baby Dragon, o que que você pode fazer? Você pode usar o Bowler. Porque o Bowler, ele quica aqui, ó, e leva a construção de trás, entendeu? Eu, no caso, usei dois só por uma questão de tempo mesmo. Porque eu fiquei com receio de demorar muito pro Bowler limpar as posições. Então eu joguei um Bowler aqui, que já limpa essa cabaninha do construtor, e um Bowler aqui que já limpa esse acampamento. E aí a rainha fica totalmente livre para vir para essa lateral. E aí eu usei o Baby Dragon na lateral oposta. Entendeu? Porque daqui, nesse coletor, se por um acaso eu dropar a rainha rapidamente ela levar aqui, o Baby Dragon limpa o canhão, né? A torre arqueira, a torre de bombas e o canhão. Então se eu quebrar aqui na onde o Warrior quebrou, a rainha não roda. Entendeu? Então essa foi uma pequena diferença nos ajustes. Então, ó, joguei o Bowler, outro Bowler. Ó, já criei um afunilamento monstro aqui, ó. Sacou? Ó que monstro o afunilamento. Ó, joguei o Baby Dragon na outra posição. Um quebradorzinho teste. E agora eu vou quebrar os muros ali. Quebrei com tranquilidade. Perceba que agora, ó, por que a rainha entrou? Olha a diferença do posicionamento, tá vendo? O canhão não é mais a defesa mais próxima, agora é a torre do mago. Entendeu? Por isso que a minha rainha entrou. Então agora a rainha entrou com tranquilidade. Vou até jogar uma fúria ali, porque ela vai ter duas Tesla, um monte de defesa ali em cima, né? E agora que eu percebi que a rainha estava ali dentro, né, com tranquilidade, limpando, eu vou aproveitar o rei. O rei não, eu tô sem rei, né? Ó, é verdade. Aqui, ó, meu segundo PT sem rei nessa vila. Com a vila do Matheus. Lembra que eu tava colocando o rei pra upar? Então, ó, eu tava sem rei. Então, o que que eu fiz? Eu dropei o carro, dois maguinhos para limpar esse posicionamento. Só que eu joguei o carro um pouco meio que equivocado, porque eu queria jogar ele um pouco mais de quina. Eu queria que o carro abrisse aqui, ó, pra tancar mais o canhão. Porque o problema é que o carro vai entrar e aí vai deixar um maguinho exposto ali, entendeu? Ó, joguei dois maguinhos pra limpeza. O mago já até levou uma caveirinha, até deu uma mitada, o castelo ali, a Queen já levou o castelo, né? E infelizmente, ó, eu tive que dropar os rogues numa posição um pouco mais aberta. Então eu espalhei eles bastante, tá? Não é tão legal quando você espalha bastante os rogues, mas por que eu espalhei bastante? Porque a Queen vai levar esses dois posicionamentos e os rogues que eu dropei aqui, eles vão caminhar pra cá e vão encontrar os outros rogues que estão nessa outra posição aqui, ó. Vai encontrar todo mundo nesse meio, quer ver? Ó, perceba o que vai acontecer, ó. Dropei espalhado, segurei as curas, curei só ali em cima por causa da torre de bombas, ó. Fiquei olhando, como não apareceu nenhuma bomba, segurei a cura, aí congelei o inferno, ó. Tá vendo? Não segurei, não curei ainda. Agora eu curei. E agora, ó, onde eles estão, ó, todos juntos. Entendeu? Então eu espalhei os rogues, mas porque eu percebi que eles iam se juntar aqui depois. Entendeu? Se não fosse por isso, eu nunca teria espalhado os rogues. Então apareceu duas bombas ali, ó. Quase me ferrei, curei rapidamente. E consegui fechar, ó. Então tá aí pro Arlen uma dica de como que ele poderia ter executado o posicionamento. O ataque dele foi muito bom, né? Foi só realmente aquele detalhe minucioso na entrada que não deixou ele dar PT. Porque ó, percebam que como a rainha ficou viva, levei todo o centro do layout, agora eu finalizei com extrema tranquilidade, tá vendo? Então foi só esse detalhe minucioso que fez com que o Arlen não desse em PT. Mas valeu aí pelo ataque, o Arlen fez um bom ataque. E agora eu vou mostrar pra vocês o hit do Maurício. Que foi o hit que
Foi o primeiro hit de PT nessa guerra, né? Depois do feio do Arlen, o Maurício veio e PTzou, deu um PT monstro de bruxa. Aí eu PTzei novamente, porque como tava sobrando ataque, só para poder trazer na recap como que ele poderia ajustar a entrada. Então. Mas aqui eu vou mostrar agora o hit que foi efetivo, que foi o do Maurício. Então, o Maurício teve uma ideia de fazer um ataque de bruxas, o que é bom. Por quê? Que aqui, ó, logo na entrada, ele leva 2 torres do mago, né, com os heróis. Aqui a rainha tem o range de levar toda esse dano em área. E ele entrando com o carro por aqui, ele pega esse inferno single. E se você reparar, ele só vai ter 2 pontos críticos, que é um aqui nessa torre de bombas. Só que ele tendo um rei rodando aqui, ele passa por esse posicionamento de boas. E aí vai ter um outro ponto crítico, que é esse ponto crítico aqui, ó. Só que aqui ele tem uma cura e uma fúria para passar por essa posição, entendeu? E se ele conseguir passar por essa posição, já era, hip base. Então, ó, o que ele fez? Foi meio arriscado. Jogar bruxa, 2 curadoras, para passar naquela posição, uma bruxa, 2 curadoras. A vantagem desse layout para bruxa é que a inferno, a aérea tá muito longe, entendeu? Então ele não perde os curadores para defesa aérea. Então isso é um ponto bom, ó. Então as bruxas aqui do comecinho, elas vão tancando, vão afunilando. Novamente, percebam, das pontas pro centro, ó. Ele vai conseguir colocar os heróis lá no centro da vila. Ó como o afunilamento foi bom, ó. Agora ele vai curar ali no meio para poder manter os bowlers vivos. Levou o castelo e agora, cara, é assim que funciona o ataque de bruxa. Tá? Existem várias variações do tipo de ataque de bruxa, só que geralmente é uma bruxa pela lateral, outra bruxa pelo outro e os heróis com Bowler limpando o centro, tá? Esse é o clássico ataque de bruxa, ó. Tá vendo? Os Bowlers limpando, ele levou a Valkyria, o que foi interessante pra caramba ele ter levado a Valkyria, por quê? Porque o Golem de Gelo ele não vai ter muita função aqui, tá? Aqui no meio pra tancar, não tem tanto dano. Só que a Valkyria ela tem uma boa função porque ela abre os muros, então os heróis não ficam presos aqui no meio, entendeu? Então ele levou as Valks, as Valks abriu os muros ali, ajudou a limpar as caveirinhas, curou para manter os Bowlers vivos, né? O posicionamento da cura ali foi bom. E agora só tá esperando as bruxas virem limpando aqui essa outra lateral, tá vendo? Ele vai usar até uma fúria e vai curar aquele posicionamento. Não, nem precisou curar. Então, ó, cara, passou tranquilo ali para aquela posição, a rainha entrou no meio do layout. Olha como que é interessante a rainha tá no meio do layout, tá vendo? O rei saiu para ajudar as bruxas, mas a rainha limpou todo o centro. E, cara, um PT bem top, tá? Esse ataque de bruxa é um spam, só que ele tem que ter um certo direcionamento, entendeu? Porque se você direcionar mal, já era. Não dá para salvar. Entendeu? Não, esquece. Quando você faz um spam, cara, dropou errado já era, não tem o que fazer, entendeu? Então não é tão easy executar um spam assim, tem que ter uma certa noção. Aqui teve o meu PT na 11. Internet demorando, cara, o que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui só. Só ver o que tá pegando aqui. Ah, tá. Aqui era mesmo layout doença, tá? Mesma coisa. Então percebam que eu fiz a mesma variaçãozinha com o Hogs, né? Ó, um golinho na lateral, 3 maguinho, outro golinho na outra, 3 maguinho. Perceba que é o mesmo layout, ó. Aquele layout de doença, então é o mesmo ataque, ó. Os caras gostam de usar o mesmo layout, então é o mesmo PT. Então, fizemos aquela mesma entrada monstra, joguei a rainha. Só que joguei a rainha muito pra cima de novo, né? Ela desceu ainda um pouquinho, mas ficou meio estranho ali o posicionamento. Esperei ela entrar um pouquinho mais e joguei a fúria para poder agilizar a limpeza. Cadê? Demorei na fúria, né? Joguei a fúria, os golinhos de gelo monstro ali pra tancar, ó. E o rei. Cara, essa entrada é muito top, cara. Essa entrada foi muito top. Essa entrada foi monstro. A pena que eu tive que repetir ela 50 vezes, né? Já ficou chato, né? Então, aí a partir do momento que a rainha limpou o meio do layout, já iniciou ali o dropzinho de Hogs, ó. Uma parte na inferno, outra parte aqui em cima, para poder eles se encontrarem aqui nessa torre arqueira mais ou menos, ó.
Então percebam, curei ali. Esse, se eu não me engano, foi o meu primeiro PT de Hogs, né? Nesse layout do Ence, então eu não sabia onde estavam as bombas. Então eu fui curando os caminhos dos Hogs, ó. Segurei. Eu imaginei que tivesse uma bomba na Inferno, geralmente as pessoas colocam bomba. Então eu já deixei a cura bem adiantada. Aí tinha uma bomba na lateral da Inferno. Os Hogs limparam e aí tinha uma última cura para esse último posicionamento, tá? Então os maguinhos já tinham jogado ali para limpando. Perfeito, aí mais um PTzinho monstro de Hogs, né? E só foi muito easy, cara, foi muito easy. Bem de boas. Agora o PTzinho na 12. Meu também. Que é a Vila do Gu. O mesmo layout. Literalmente o mesmo. O cara não teve cuidado nem de mudar o posicionamento das bombas, cara. Então eu não vou trazer pra vocês esse daqui, porque eu acabei de mostrar pra vocês, não vou ficar mostrando um monte de PT repetido, tá? Porque senão, cara, vocês vão ver o mesmo PT aqui 50 vezes, entendeu? Aí teve o PT do Anderson. Cara, mesma fita, cara, mesma coisa. Percebam, é o Anderson que fez o ataque, mas ele só viu o meu replay e repetiu, ó. Percebam. Cara, o mesmo layout, os caras colocaram o mesmo layout em 50 vilas. E foi o mesmo PT, entendeu? Só que eu não vou ficar repetindo pra vocês o PT, né? Porque senão, cara, a gente vai ficar com uma recap gigantesca. Que é só mostrando o PT no mesmo layout. Esse aqui é um layout doença, cara, que já era um CV9. Aqui era um CV10 recente, então isso aqui é um CV9 que acabou de virar CV10, então literalmente um CV9. Eu não vou mostrar pra vocês um ataque de CV10 PTzando CV9, porque, pô, é muito easy PTzar. Então eu vou mostrar pra vocês um ataque mais interessante agora, que é um ataque de CV9, tá? CV9, vamos ver aqui se foi... Acho que é suporte K12 que é do Alisson. Do Alisson não, do Anderson já tá CV10. Então, isso aqui eu não vou mostrar. CV10 atacando CV9 porque não tem nada pra agregar. Cara, CV10 atacar CV9 é easy. Velho, você tem o Carros, tem Mineiros, tem Valk, tudo que você jogar praticamente é PT, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês agora o PT do Alisson. O Alisson fez uns ataques mito, cara. Ó como esses caras são noob. Percebam, ó. Vou mostrar pra vocês o layout. Pô, a internet aqui tá ripada, hein. Porra, que merda, hein. Vamos ver o que tá acontecendo aí. Ó, esse é o layout da 17. E agora dá uma olhada no layout da 18. Porra, o mesmo layout, cara, o mesmo, literalmente o mesmo. O cara deu só um Ctrl+C, Ctrl+V e não teve nem o cuidado de alterar os posicionamentos das bombas, tá? Então, o que eu falei pro Alisson? Eu falei, Alisson, ele tava perguntando para mim algumas ideias, né, de como PTzar esse layout. Aí eu tava pensando, analisando, eu falei, cara, esse layout cai pra Hogs, velho. Cai pra Hogs também. Eu sei que a gente já petizou todo mundo de Hogs, mas cai pra Hogs, mano. E como que cai? O que eu pensei? Aqui, ó, ele precisa pegar a rainha e o castelo, tá? Pra dar PT de Hogs. Básico. Né? Essas laterais aqui não me preocupam muito, porque tem só uma torre arqueira e um monte de defesa aérea. Essa aqui também. Então, qual que é a ideia? Ele precisa limpar toda essa posição aqui, toda essa posição, afunilando para jogar a rainha pro centro, para a rainha levar todo esse centro aqui do layout. Então, o que eu falei para ele? Leva 2 golems, joga um nessa posição aqui e outro nessa posição aqui embaixo, tá? E aí você vai usando os maguinhos para direcionar. Então foi isso que ele fez, ó. O ataque foi, tanto que foi no talo, hein? Foi no talo, mas um pouquinho ele dava feio time, hein? 2,57, ó. Então, ó, jogou um golem, jogou outro golem ali, só que o problema é que ele jogou os golems no posicionamento, que eles juntaram num canhão só, né? E acabaram não tancando tanto assim, ó. Então, o afunilamento aqui nesse ataque vai ficar até um pouco estranho, por quê? Ó, ele vai jogar o mago ele só vai limpar essas duas defesas, porque depois ele vai entrar no range da torre arqueira. Então, ó, conseguiu afunilar bem, ó. Mas assim, o funilamento dele foi bem interessante, conseguiu direcionar os heróis. O Golem já chamou Castelo. Cara, aqui a entrada dele foi top. Aqui, ó, uma entradinha básica e bem objetiva. Ó. Levou o Castelo com extrema tranquilidade, ó. Relativamente de boas. Ele só esqueceu de dropar a Fúria, né? Porque a Fúria aqui tem que ser dropada em cima dos heróis. Aí ele não dropou. Ele deve ter dropado a Fúria no drop de Hogs, ó.
E eu falei pra ele quando ele tivesse feito a entrada, pra ele dropar Rogue aqui pelos magos e aqui pela aérea, tá? Jogar 2 grupos de Rogue pra eles se encontrarem ali no centro. Então acho que foi isso que ele fez. Quer ver? Ó, vamos ver. Ó, entradinha monstro. Aqui ele demorou, entendeu? Aqui, ó, perceba que essa entrada aqui embaixo, ó, ele já poderia ter iniciado. Entendeu? Por que ele já poderia ter iniciado? Porque o centro do layout ali já está totalmente tancado. Entendeu? Então ele não precisa nem esperar a Queen limpar. Ó, a demora dele foi absurda. Por isso que ele quase deu fail time, entendeu? Ó, aqui ele usou o poder da Queen, mas aqui ele vai perder a Queen. Ó, e agora ele vai começar o drop de Hogs. Do jeito que eu falei, só que a Queen virou alvo da X-Besta, né? Então ele não vai ter condições de salvar a Queen dele, ó. Acabou perdendo a Queen, entendeu? Por isso que você não precisa esperar o drop de Hogs, pra iniciar o drop de Hogs, aliás, né? Ó, pegou uma bomba, mas teve paciência de segurar a cura. Ó, os Hogzinhos ali abriram, fizeram 2 grupos, mas ele tem 2 curas. Então ele dropou muito bem, ó, as curas. Eu gostei bastante dos posicionamentos de cura. Congelou o rei para poder os Hogs ali passarem tranquilo para aquela parte, ó. E agora pro final sobrou bastante Hogs. E agora ele vai limpando, jogando os maguinhos pra ir limpando, tá vendo? Jogando. Aqui embaixo ele não jogou. Porque tinha um rei, né? O rei ia levar o rei ia acabar ripando os magos. Mas acabou que ele conseguiu dar PT. Agora a outra vila, como ela foi uma vila mais. Que como ele já tinha atacado, né? Ele fez um ataque um pouco melhor, deixa eu ver. Não, não. Foi a 16 que ele fez um ataque um pouco melhor. Na 17, esse aqui ele atacou primeiro. Tá, então ele jogou o Golem. Ó. Esse aqui o Golem abriu um pouco melhor, porque o Golem abriu pro morteiro, então ele dá mais espaço pro mago afunilar. Né? Então, só que aí o problema é que esse Golem aqui fica isolado, né? Mas tudo bem, a entrada foi boa da mesma forma, ó, direcionou com extrema tranquilidade. A única diferença é que no outro ataque, como os 2 golems foram pro meio, ele vai conseguir tancar mais um pouco o meio do layout, né? E, ó, agora aqui ele só tá esperando a Queen limpar o castelo. Ele tem que esperar aqui a Queen limpar o castelo para iniciar o drop, tá? E limpar a Queen do cara. Então aqui, ó, o próprio mago vai pegar o castelo, a rainha já pegou a Queen do cara e aqui ele já poderia ter iniciado o drop, ó, de Hogs, entendeu? Então só falta essa skill pro Alisson pra ele dropar um pouquinho mais rápido, iniciar um pouco mais rápido o drop de Hogs, pra poder ele conseguir ter uma otimização do tempo, né? Porque o tempo é um fator totalmente inimigo de quem ataca com Hogs. Ó, dropou os Hogs a um monstro no castelo, Hog 8, né? Hog 9, sei lá. Esse Hog tá animal, velho. Puta. Que Hog absurdo. Absurdamente forte esse Hog, velho. Ó, já foi curando os caminhos. Mesma coisa, ó. Os caras não mudam nem o posicionamento de Tesla, velho. Porra, esses caras aí tá. Eu não sei como é que esses caras tinham 8 vitórias seguidas, de verdade. Porque, pô, os caras é muito noob, velho. Estranho isso. Mas tudo bem, ó. Ali em cima ele vê que os Hogs estavam quase pra morrer. Mas ele tá segurando a cura porque o outro grupo de Hogs é bem maior, né? Ó, tá vendo? Ele preferiu curar o grupo de Hogs maior. Então, esse aqui é o ruim quando os Hogs se separam, entendeu? Você não tem cura pra todo mundo. Ó, usou a Fúria nos Hogs, mas é que nem eu falo pra vocês. A Fúria, ele deveria ter usado na entrada, tá? Eu esqueci de falar pra ele isso, né? Que a Fúria você usa na entrada porque, como eu te falei, a rainha ela é a fonte de dano dele, né? Então tá aí, ó, PTzão, um monstro. Cara, essa guerra foi top. Foi top pra caramba, então. Esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo, porque eu trouxe a recap completa, né? A gente puxou um BD de 20 versus 20. Fazia tempo que a gente não puxava de 20 versus 20, geralmente a gente tá puxando de 15. Então teve bastante ataque a mais pra mostrar pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês querem aí virar uns PTzero monstro, e não aqueles caras que ficam só spamando, não esqueça de curtir aí, comentar lá todas as dúvidas que vocês tiverem. E vou ficando por aqui. Abraço, galera.